Você descobre que seu marido, sua esposa, comprou algo no seu nome. Um celular, um eletrodoméstico, um financiamento. Ou até mesmo uma dívida no cartão de crédito. Tudo isso sem te avisar, sem te consultar, sem sua assinatura. A pergunta que explode na cabeça é direta: isso cai na minha conta? Sou obrigado a pagar por uma compra que nem sabia que existia? E se eu me separar depois, ainda tenho que assumir metade dessa dívida? Hoje, você vai entender o que a lei diz sobre dívidas no casamento, como o regime de bens muda tudo, se quando ou na saúde e na doença ou não inclui o boleto. O primeiro passo para entender se você tem responsabilidade sobre uma dívida feita pelo seu cônjuge é saber qual é o regime de bens do casamento. Isso muda tudo. No regime da comunhão parcial de bens, o mais comum no Brasil, todos os bens e dívidas adquiridos durante o casamento fazem parte do patrimônio comum, desde que revertam em benefício do casal. Ou seja, se a compra foi para o lar, para uso dos dois, ou para os filhos, a dívida tende a ser considerada conjunta. Já se a compra foi claramente pessoal, como um celular de luxo, uma viagem individual ou algo fora da realidade comum do casal, o entendimento pode mudar. No regime de separação total de bens, cada um responde exclusivamente por seus próprios atos, e o patrimônio não se mistura. Em casamentos com comunhão universal, tudo, absolutamente tudo, é dos dois. Até as dívidas mais absurdas. Ou seja, antes de qualquer coisa, você precisa saber sob qual regra vocês vivem. O regime escolhido lá no cartório pode ser a diferença entre tranquilidade ou dor de cabeça. Se a dívida foi feita em seu nome, como um financiamento assinado pelo seu cônjuge com seus dados pessoais, CPF ou cartão, isso é grave, se pode ser até considerado fraude ou falsidade ideológica, dependendo do caso. Nesse cenário, você pode recorrer à justiça para anular o contrato e limpar seu nome, alegando que nunca autorizou aquela operação. Já se a dívida foi feita no nome do cônjuge, mas a cobrança recair sobre você indiretamente, por exemplo, bloqueio de conta conjunta ou tentativa de penhora de bens do casal, a situação exige análise do contexto e da finalidade da dívida. A justiça brasileira entende que, em regra, os cônjuges não precisam autorizar previamente todas as compras um do outro, mas também não são obrigados a arcar com dívidas feitas de forma irresponsável ou sem benefício comum. A jurisprudência tem protegido, por exemplo, cônjuges que não participaram de empréstimos bancários feitos apenas pelo outro para fins pessoais ou negócios falidos. O importante é, e não basta estar casado para ser responsável por tudo. Quando o assunto são dívidas bancárias, empréstimos, financiamentos ou uso de cartão de crédito, o contrato costuma trazer a lista de responsáveis. Se a compra ou empréstimo está só no nome do cônjuge, e você não assinou como coobrigado ou avalista, você não pode ser cobrado diretamente. No entanto, se a dívida evoluir para a cobrança judicial, o credor pode tentar penhorar bens que estejam em nome do casal, principalmente se forem comuns, como imóveis ou veículos. A boa notícia é que, se você provar que não teve participação, nem ciência, e que o bem ou serviço não foi revertido ao benefício da família, a penhora pode ser bloqueada pela justiça. Já se você assinou como fiador ou coobrigado, não tem escapatória, responderá com seu nome, sua renda e seu patrimônio. E isso independe do casamento. O detalhe mais importante, e nunca assine nada por ou ajuda ao cônjuge ou sem entender o contrato. Porque, na prática, os bancos não perdoam. Mas a justiça pode, se você provar que foi envolvido sem consentimento. Se o casal se separa e há dívidas no caminho, o que define a divisão é novamente o regime de bens e o contexto da dívida. Se a dívida foi feita em nome de um dos cônjuges, após a separação, ela não será responsabilidade do outro, salvo raríssimas exceções. Agora, se a dívida foi contraída durante o casamento e não for possível comprovar que ela foi exclusivamente pessoal, ela pode sim entrar na partilha de bens. A separação não apaga as obrigações passadas, se, dependendo do caso, pode até gerar novas, como pensão alimentícia. Importante, e na hora do divórcio, tudo tem que ser discutido claramente, se inclusive as dívidas. Deixar para resolver depois pode acabar gerando surpresas, bloqueios judiciais e desgaste emocional. E se a dívida foi feita com má-fé, escondida, ou com falsificação, cabe ação judicial específica para responsabilizar quem causou o dano.
Casamento é união, mas não é cegueira. Quem não participa da decisão, não pode ser punido sem defesa. Ninguém casa pensando em se proteger juridicamente do outro, mas a verdade é que informação é uma forma de amor próprio. Conheça o regime de bens sob o qual está casado. Entenda como funcionam as contas bancárias conjuntas, os limites de cartões adicionais, e quem pode movimentar o quê. Se for participar de alguma dívida em nome do cônjuge, exija clareza no contrato, peça cópia, e avalie o risco. Nunca assine nada por impulso. Também é possível firmar acordos extrajudiciais ou pactos antenupciais que limitem responsabilidades. E se você sentir que está sendo usado, manipulado ou envolvido em algo sem seu conhecimento, procure orientação jurídica imediatamente. A justiça brasileira não é cega, ela entende que casamento é parceria, mas não obriga ninguém a pagar por erros ou abusos do outro. Porque viver junto é dividir a vida, mas as dívidas, só se forem justas. O direito nem sempre é lógico, e muitas vezes beira o absurdo. Por isso, todo dia tem vídeo novo aqui no canal, explicando seus direitos de forma clara, direta e sem enrolação. Inscreva-se, ative o sininho e compartilhe esse conteúdo com quem precisa saber disso.